Hoje não vamos falar de doutrina, vamos contar uma história de uma criança que começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová na zona da cidade do Porto, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. A família dela não estudava a Bíblia, a mãe trabalhava num restaurante e muitas vezes esta criança precisava de encontrar maneira de ir e vir das reuniões a que frequentava. Primeiro ela foi acompanhada pela mulher que lhe dava o estudo bíblico, depois mais tarde ela passou a deslocar-se de transporte público. Então foi aí que surgiu uma testemunha de Jeová, um homem adulto de 24 anos da congregação local que começou amorosamente a dar-lhe boleia para as reuniões, ida e volta. Mas o que começou a acontecer é que no percurso de ida e volta às reuniões, este homem começou a abusar sexualmente desta criança com apenas 13 anos de idade. Essas violações eram acompanhadas com algumas declarações românticas, com elogios, e este homem dizia-lhe, olha, que quando tu tiveres 18 anos eu caso-me contigo, e estes abusos sexuais prolongaram-se desde os 13 até aos 17 anos desta criança. Este assunto foi trazido aos anciãos e o homem reconheceu perante os anciãos que tinha mantido relações sexuais com a criança. Os anciãos tinham conhecimento e confissão por parte do pedófilo, tinham conhecimento deste crime que é punido com prisão. Desassociaram o homem, ok, mas nada disseram às autoridades, isto apenas para proteger a reputação da organização das Testemunhas de Jeová. E isto não é apenas um caso esporádico daquilo que se passa nas congregações das Testemunhas de Jeová, este caso específico passou-se então numa congregação da cidade do Porto, em Portugal. Hoje, esta criança é uma mulher com mais de 30 anos, ela conseguiu seguir a sua vida, tem família, tem marido, tem filhos, mas ainda está traumatizada. Ela, enquanto adolescente, ela com o tempo acabou por se afastar da congregação, esteve afastada há cerca de 16 anos, mas depois tentou regressar novamente às reuniões. Já adulta e agora apercebida daquilo que lhe tinha acontecido e traumatizada, né? E por causa disso procurou o auxílio dos anciãos. E qual foi a reação? Os anciãos acusaram esta mulher de fraqueza espiritual por ter estado afastada há tanto tempo e ao fim de tantos anos estava a tentar manchar a reputação da organização. E a solução que os anciãos deram a esta senhora era deixa nas mãos de Jeová. Notem, uma criança que é colocada numa relação de confiança com um adulto, no mesmo ambiente religioso, e a fachada religiosa jw.org foi usada para cometer um crime que durou 4 anos. E a resposta dos anciãos é, deixem nas mãos de Jeová. Eu falei com esta senhora há cerca de 1 ano e meio atrás sobre a possibilidade dela procurar ajuda jurídica. Chegámos a falar mesmo com um advogado, mas avançar judicialmente significaria voltar a abrir tudo, a recordar tudo e a trazer esse episódio para dentro da sua nova família que ela conseguiu construir. E a nova família não sabe aquilo que aconteceu com ela. O que eu quero dizer com isto é que para uma vítima denunciar um abuso não tem custo zero. Não tem, há aqui um preço psicológico, há aqui um preço emocional, há aqui uma exposição pública e muitas vezes esse preço é uma das razões pelas quais as vítimas de abuso sexual acabam por recuar. As autoridades não sabem aquilo que se passou, porque o criminoso não contou, nem a própria organização o fez. A organização das Testemunhas de Jeová ocultaram criminosamente este delito praticado contra uma criança de 13 anos. E esta mulher, que é uma vítima, devido ao trauma que a acompanha e o preço que teria que pagar para expor o assunto perante uma autoridade, elas preferem acabar por ficar em silêncio. E compreende-se, né? Porque vocês imaginem o marido desta senhora saber disso. Qual seria a reação dele? O que é que iria acontecer? O marido iria procurar pessoalmente este pedófilo? Iria fazê-lo? Iria ajustar contas com as suas próprias mãos? O que é que ele iria fazer? Ninguém sabe. Nem a esposa sabe. Além disso, será que iria minar o relacionamento entre o marido e esta senhora, que foi vítima de abuso sexual? Será que o casamento desta senhora com o seu marido iria passar por alguma turbulência devido a este episódio na sua infância? Não sabemos e esta senhora também não sabe. Por isso, muitas vezes preferem
ficar em silêncio ao invés de destruir uma vida que já foi construída. Mas, neste caso, esta senhora acabou por tomar outra decisão. Ela decidiu colocar um ponto final na ligação com os Testemunhas de Jeová. E na passada sexta-feira, no dia 14 de agosto de 2026, esta senhora apresentou uma carta ao Corpo de Anciãos declarando formalmente a sua dissociação da organização das Testemunhas de Jeová. Ela enviou-me o e-mail para eu partilhar com vocês. Obviamente eu vou ocultar os nomes quer da vítima, quer dos anciãos envolvidos, quer da congregação para o qual foi enviado o e-mail. Isto, claro, para proteger a privacidade da vítima, da congregação e a identidade também dos anciãos. Então eu vou ler o e-mail para vocês, que é a carta de dissociação. Este e-mail foi enviado na sexta-feira, 14 de agosto de 2026, pelas 17 horas. E o e-mail diz: boa tarde, senhora Y. Assunto: declaração formal de dissociação. A atenção dos responsáveis da congregação. Venho por este meio comunicar formalmente a minha decisão de me dissociar das Testemunhas de Jeová com efeito imediato. Esta é uma decisão pessoal, consciente e definitiva que resulta de uma profunda reflexão sobre a minha experiência e sobre a forma como fui tratado dentro da organização. Entre os motivos que conduziram a esta decisão, encontra-se o facto de eu ter sido vítima de abuso sexual e de considerar que a situação não foi devidamente protegida, tratada ou comunicada, tendo existido, da parte de responsáveis da congregação, uma conduta que considero ter contribuído para ocultar ou silenciar o que aconteceu. Essa experiência causou-me um sofrimento profundo e abalou de forma irreversível a minha confiança na organização e nos seus procedimentos. Não aceito que aquilo que vivi seja minimizado, silenciado ou tratado como uma questão meramente interna. O que aconteceu comigo teve consequências reais na minha vida e tenho o direito de reconhecer essa realidade e de tomar distância de qualquer estrutura na qual já não me sinto segura nem representada. Assim, declaro de forma clara e inequívoca que não desejo continuar a ser considerada membro das Testemunhas de Jeová. A partir deste momento, não autorizo que a minha decisão seja apresentada como temporária, como resultado de uma ofensa pessoal ou como algo que possa ser revertido através de pressão, reuniões ou tentativas de persuasão. Peço igualmente que a minha decisão seja respeitada e que não sejam feitos contactos comigo com o objetivo de me convencer a reconsiderá-la. Esta carta constitui a minha declaração formal de dissociação. Solicito que a minha decisão seja respeitada e devidamente registada. Atenciosamente, o nome da vítima, 14 de agosto de 2026. E reparem, no terceiro parágrafo, esta senhora deixa bem claro que a razão da dissociação tem a ver com o facto de ela ter sido vítima de abuso sexual e de considerar que a situação não foi devidamente protegida, tratada ou comunicada, tendo existido da parte dos responsáveis da organização, quer os anciãos locais, uma conduta que considera ter contribuído para ocultar ou silenciar aquilo que aconteceu. Reparem que isto não é apenas uma carta de dissociação, é também uma carta de acusação, porque diz aqui que ela foi vítima de abuso sexual e os responsáveis da congregação contribuíram para ocultar e silenciar o abuso de uma criança. Os anciãos responderam e então vamos ver a resposta deles. A resposta foi dada na segunda-feira, 17 de agosto de 2026, pelas 21 horas e 20 minutos. Foi dirigida a esta senhora e diz assim: boa tarde, informo que recebi o seu e-mail com tristeza, mas como pede, aceito e vou registar, o que significa que a partir de hoje, segundo o seu pedido, deixa de ser testemunha de Jeová. O corpo de anciãos da congregação Y fica ao seu inteiro dispor para o que necessitar. Com consideração, o Sr. Y. Vocês reparem que o corpo de anciãos recebe uma carta de dissociação, mas com uma acusação de encobrimento de pedofilia. E a resposta dada pelos anciãos é: ficamos ao seu inteiro dispor para aquilo que necessitar. Vocês reparem na gravidade disto. É que ela não enviou uma carta apenas a dizer eu não quero ser testemunha de Jeová. Ela descreveu que foi vítima de abuso sexual. É uma acusação por escrito aos anciãos de omitirem um abuso sexual de uma criança. Esta carta não é apenas uma desvinculação das testemunhas de Jeová, mas é uma carta a acusar os anciãos de um crime, a omissão do abuso sexual de uma criança. E qual foi a resposta destes senhores? Contestaram?
Não, não. Eles podiam ter dito, não é bem assim, isso é falso, aquilo que você está a dizer é falso, mas vamos guardar a sua mensagem, porque nenhum de nós tentou ocultar ou silenciar alguma coisa, nada disso. Mas vamos guardar a sua mensagem. Não foi isso que eles disseram. Eles disseram, ok, nós aceitamos e vamos registar. Eles estão a admitir aqui uma culpa de um crime, né? A resposta dos anciãos não dedica uma única palavra a essa acusação. Porque se alguém me acusasse falsamente de eu ter contribuído para silenciar o abuso sexual de uma criança, uma das primeiras coisas que eu iria fazer, ou qualquer outra pessoa, era, isso não é verdade, eu não tentei fazer isso, pelo contrário. Mas não é isso que eles dizem. Aqui não vemos isso. A acusação está na carta, a contestação não está na resposta, certo? Mas nós ainda vamos passar um áudio desta senhora, que hoje tem mais de 30 anos. Ela enviou-me este áudio há 1 ano e meio atrás. Ela estava numa situação muito complicada, que estava aqui numa situação de decidir o que fazer, levar isto para tribunal ou não, ficar calada, falar com a família, não falar. E ela estava aqui num turbilhão de emoções. Ela enviou-me esta mensagem de áudio, eu vou partilhar com vocês com a autorização dela. No entanto, para proteger a privacidade dela, nós vamos distorcer ligeiramente a voz dela, para ela não ser identificada por quem a conhece, ok? Vamos então ouvir o áudio. Boa tarde, Nuno. Desculpe por não lhe ter respondido mais nenhuma vez e não ter dito mais nada, desculpe. Tenho tirado estes dias para pesquisar, para ler, para ver os seus vídeos, para ver entrevistas do António Madaleno, para ver, para pesquisar o que se passou na Austrália. Estou emocionalmente de rastos, estou psicologicamente de rastos, sinto-me suja. Sinto-me mal por ter estado lá, mal por me terem feito o que fizeram. Não sei como lidar comigo agora, como lidar com esta situação. Estou meio que desorientada. Estou cansada, estou muito cansada. Desculpe todo este desabafo. Tal como eu lhe disse, não tenho propriamente abertura para falar disto em casa. Meu marido pouco ou nada sabe deste lado mais negro. Desculpe, realmente achei que um desabafo destes, nem que fosse assim, podia-me ajudar a aliviar o coração, não sei. Eles fizeram-me tanto mal. Eu pedi tantas vezes ajuda. Desabafei com anciãos da minha antiga congregação. Ignoraram-me. Fui para uma congregação nova. Fui tão pressionada a pregar, a fazer designações, ao ponto de eu também lhes contar a eles o porquê de eu não estar a fazer isso. Porque havia este impedimento psicológico, emocional da minha parte. Contei-lhes tudo. Eles só me disseram para deixar as coisas no mundo de Jeová. Sinto-me defraudada, sinto-me abandonada. Não sei. Não sei o que fazer, não sei como lidar. Eu sei que tive 17 anos afastada, mas eu no fundo sempre achei, nestes 17 anos, que quando eu voltasse, que iam resolver, percebe? Tipo, que eles iam ser a minha tábua de salvação para isto tudo e que me iam ajudar e que me iam apoiar e que iam estar preocupados comigo, que realmente iam ser a minha família. Que eu ia ter, tipo, nos anciãos, meio que os meus melhores amigos. Que sabia que aqueles anciãos, se será que eu contasse, realmente iam se dedicar ao rebanho, iam se dedicar a mim. Porque se fosse com uma das filhas deles, eles não reagiam assim.
Eu gostava de saber que se uma filha de ancião fosse vítima de pedofilia, se eles iam reagir assim, se eles iam estar assim. E eu estou cansada. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Pois, os anos passam, a criança cresce, a pessoa torna-se adulta, constrói família, tem filhos, por fora a vida continua, mas o calendário não apaga aquilo que aconteceu. Eu quero destacar neste áudio que ela procurou os anciãos, expôs a situação e o que é que ela esperaria de pastores. Uma vítima, o que é que espera de pastores? Um ouvido atento, proteção, compaixão, orientação para procurar as autoridades competentes, quer do foro psicológico, quer judicial, para tentar reverter um pouco a situação. Mas não foi isso que ela recebeu. Ela depois em outros áudios relata ter sido encarada como alguém espiritualmente fraca e como uma pessoa cuja atuação poderia estar a difamar a organização de Jeová. E que lhe foi dito, espera em Jeová. Esta frase que as testemunhas de Jeová usam, espera em Jeová, porque Jeová vai corrigir todas as coisas. Isto é uma expressão religiosa que pode soar a piedoso, pode ser, olha, tens aqui uma experiência que pode revelar a tua fé nos momentos difíceis, confia em Jeová e na sua organização, mas isto não se trata de fé. Aquilo que se passou com esta senhora trata-se de um crime. Abusar sexualmente de uma criança tem sentença de prisão. Isto não é uma questão de fé, não pode ser reduzido a uma questão de fé ou uma questão interna da organização. Nós estamos a falar de um crime cometido contra uma criança. E esta expressão, espera em Jeová. Mas, biblicamente falando, o que é isso, espera em Jeová? Qualquer um de nós que lê a Bíblia sabe que esperar em Deus, esperar em Jeová, é aquilo que nós fazemos quando chegamos ao limite daquilo que podemos fazer. Isto é, há coisas que nós não podemos ir mais além, como por exemplo, temos uma doença incurável. Ok, temos que esperar em Jeová, compreende-se. Temos um acidente que nos deixa deficientes. Ok, temos que esperar em Jeová. A morte de um familiar. Ok, nós não podemos revertê-la. Temos que esperar em Jeová. E compreendemos. Espera em Deus, porquê? Porque estamos impotentes diante dessa situação. Certo? Então, quando estamos impotentes, espera em Jeová. Muito bem, mas uma criança abusada sexualmente e vocês dizem esperem em Jeová, mas porquê, pá? Então, mas desde quando é que vocês estão impotentes perante o predador? Desde quando é que vocês estão impotentes de proteger a vítima? Desde quando é que vocês estão impotentes de denunciar um pedófilo? Desde quando é que vocês estão impotentes de impedir que surjam novas vítimas? Porque estes pedófilos andam à solta dentro das congregações das Testemunhas de Jeová e fazem mais vítimas. Desde quando é que vocês estão impotentes de impedir que isto aconteça, que este cancro se alastre? Desde quando? Onde é que entra aqui a expressão espera em Deus? Esperar em Deus nunca pode ser uma desculpa para não fazermos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos a responsabilidade de fazer. Fiz-me entender? Onde é que vocês foram buscar essa? Espera em Jeová quando vocês têm poder para resolver os problemas. E algo ainda mais grave é quando alguém diz a uma vítima de abuso sexual, espera em Jeová. Isto é, vocês estão a usar o nome sagrado, o nome divino, para silenciar um crime. Para proteger um crime. Vocês estão a ver a gravidade disto? Transformar o nome de Deus num instrumento para proteger um crime de uma organização. Vocês estão a usar o nome divino para proteger homens criminosos. Eu não me queria sentar na cadeira onde vocês se vão sentar. E eu não estou a referir só ao coro governante. Eu estou-me a referir a vocês, anciãos das congregações das Testemunhas de Jeová, porque vocês são os únicos responsáveis pelo perpetuar do engano desta organização. Porque no dia em que vocês fecharem a loja, o coro governante nos Estados Unidos fica impotente de manter o seu império do engano. São vocês, Testemunhas de Jeová, que são os cúmplices desta organização continuar a perpetuar este engano e este abuso de menores. No dia em que vocês disserem acabou, eles não podem fazer nada. E a loja fecha. Eis a razão de Cristo encarar-vos como cúmplices do engano. Mas lá está, já estamos a ver aqui algumas testemunhas de Jeová a dizerem mas isto pessoas más há em todo o lado, até o Judas esteve entre os 12 apóstolos. E gostam muito de usar esta frase para proteger todos os seus pecados e tudo aquilo que se passa dentro dessa organização. Mas ponham isto nas vossas mentes. Este abuso sexual desta criança de 13 anos
não é um caso isolado que se passou na cidade do Porto. Abuso sexual de crianças dentro das Testemunhas de Jeová é um padrão de comportamento. Isto não é nenhuma calúnia, porque existem documentos oficiais sobre como a Organização das Testemunhas de Jeová está infestada de pedófilos. Isto passou-se, por exemplo, em 2015, toda a gente sabe aquilo que se passou na Austrália. Foi reunida a Comissão Real Australiana, em que foi investigado o abuso de crianças entre várias entidades, inclusive religiosas, e as Testemunhas de Jeová vieram à baila, tiveram em foco. Sabem porquê? Porque foi descoberto que só na Austrália havia 1006 pedófilos à solta que nunca foram entregues às autoridades. E a documentação apresentada no tribunal abrangia que houve cerca de 1800 crianças que foram abusadas por estes pedófilos. 1800 crianças. Nota, isto é aquilo que se sabe, porque muita gente não foi apanhada. Isto é aquilo que se sabe. E o membro do corpo governante teve que ir depor à Austrália. Foi por videoconferência, foi o Jeffrey Jackson. Ele só sentou-se perante o juiz. Isto foi uma audiência que foram dezenas de horas e muita gente teve a oportunidade de assistir porque ela foi partilhada publicamente. Mas aquilo, de todas essas dezenas de horas dessa audiência, só com as Testemunhas de Jeová, uma das expressões, para mim, mais fortes usadas pelo juiz foi quando ele se dirigiu aos anciãos, que são representantes da sociedade de religia, e disse: esta religião é cruel. Well, it's a pretty cruel way of dealing with someone, isn't it, who has suffered sexual abuse? I could only repeat what I've said, Your I Honour. know, but it's cruel, isn't it? To take away, by reason of the rules that you impose, all of their social structure. That's cruel. That's cruel. That's cruel. Isto é uma frase, um juiz, uma entidade jurídica em tribunal fazer esta afirmação. Isto é uma vergonha. Vocês são cruéis. Mas isto não se passou apenas na Austrália, nos Estados Unidos. Existem dezenas de milhares de casos de abuso sexual de crianças e muitos destes casos foram levados a tribunal. No estado da Pensilvânia, onde surgiram as Testemunhas de Jeová, está lá a surgir uma bomba, né? Porque algumas Testemunhas de Jeová chegaram mesmo a ser presas. E houve uma delas que não foi presa porque se suicidou, porque senão hoje estava na prisão. Eu vou deixar os links abaixo, se vocês depois quiserem consultar, vocês vejam. Isto são autoridades que estão a apresentar publicamente que as Testemunhas de Jeová são um antro de pedófilos. Vejam os links. E vocês não pensem que estas acusações de abuso de crianças ficam limitadas a publicadores, passados da cabeça ou anciãos. Não! Até membros do corpo governante foram publicamente acusados de abuso sexual de crianças. Um dos exemplos é este senhor, o Theodore Jarax, que era membro do corpo governante, e em 27 de setembro de 2002 houve uma mulher chamada Pat Garza que apresentou publicamente uma acusação contra este senhor, Theodore Jarax, que afirmou que ter sido abusada sexualmente quando ela era criança. A sorte deste homem foi que esta senhora, em 2003, morreu de cancro. Mas não fica apenas por este senhor, porque houve outro membro do corpo governante, nos anos 80, Leo Greenlees, que ele foi alvo também de uma alegação pública de abuso sexual de crianças. E uma dessas crianças, hoje é um homem adulto, chamado Mark Paul, que afirmou ter sido abusado por este senhor, Leo Greenlees, quando era criança, quando esta criança acompanhava os pais, quando os pais iam ao hotel de Brooklyn para fazer tradução para o espanhol. E esta criança ia com os pais, enquanto andava nos corredores, este senhor pegou na criança e abusou sexualmente dela. E este senhor acabou depois por dar uma entrevista num canal americano. Quem quiser ver a entrevista, eu vou deixar o link na descrição. Portanto, vocês não venham com essa treta que há pessoas más em todo o lado. Porque nós não estamos a falar de um caso esporádico nas Testemunhas de Jeová. Nós estamos a falar de um padrão de comportamento. É diferente. Uma organização onde a pedofilia é protegida em nome da reputação de uma organização. Vocês tenham vergonha na cara. Tenham vergonha, não digam isso. Há pessoas más em todo lado. Não. As Testemunhas de Jeová, a organização, está infestada do espírito da pedofilia.
E eu próprio, eu nunca cuidei de nenhum caso destes, não, felizmente nunca me deparei com isto, mas soube de uma situação quando eu servia num circuito com pneu especial. Eu não conheço o caso, mas soube de um homem, uma testemunha de Jeová de 50 anos, que engravidou uma jovem de 15 anos, uma adolescente. E o que é caricato é que o corpo de anciãos encarou aquele assunto como um caso amoroso. Espera aí, um caso amoroso. Um namoro que resultou em fornicação. Espera aí, um homem de 50 anos com 15 anos, um caso amoroso? Isso não é um caso amoroso. Isso é pedofilia. É diferente. Vocês estão a ver como é que os assuntos são tratados, são camuflados. E depois usam-se palavras para tentar suavizar a gravidade do crime. Né? Uma criança de 15 anos com um homem de 50 anos, um caso amoroso. Por favor. Vocês não venham com essa peta de que há pessoas más em todo lado, porque nós não estamos a falar de casos esporádicos, nós estamos a falar de um padrão de comportamento dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Mas nós vamos concluir este vídeo. Eu queria deixar uma mensagem, especialmente para os anciãos, aos homens que recebem estas pessoas nas salas dos fundos, na sala B, homens que ouvem estas histórias, vítimas que décadas depois finalmente encontram coragem para dizer: olha, isto aconteceu comigo, e vocês escorraçam essas pessoas. Deixem-me vos dirigir estas palavras. O que é que se está a passar com vocês? Em que momento é que Cristo vos ensinou que a primeira coisa que vocês têm que proteger é uma organização? Onde é que Cristo ensinou isso? Em que parte da Bíblia é que isso está? Mas por acaso Cristo morreu por uma organização? Cristo morreu por uma sociedade, por uma estrutura jurídica? Cristo morreu por edifícios, por património, por reputação, por uma imagem pública? Cristo morreu por isso? Ou Cristo morreu por pessoas? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isto são palavras do Cristo. Notem, Cristo diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Reparem, pelas ovelhas. Não está a dizer que é pelo curral das ovelhas. Cristo não está a dizer que morreu pela reputação do curral das ovelhas, pela estrutura que protege as ovelhas. Não. Cristo morreu pelas ovelhas. O que é que se está a passar com vocês, anciãos? Quando uma pessoa chega perto de vocês, devastada, trazendo uma história de abuso sexual que começou quando tinha 13 anos, e onde é que está a vossa prioridade? Na vítima? Na ovelha ferida? Ou na organização? No nome da organização? Quem vos ensinou que proteger uma organização é mais importante que proteger uma pessoa? Ainda para mais uma criança. Mas vocês, por acaso, estão loucos? Vocês estão dispostos a defender uma organização, estão dispostos a sofrer e até morrer por essa organização. E quando aparece diante de vocês uma criança ferida, uma criança que é a prioridade do Cristo, porque Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, e uma criança chega ao pé de vocês, ferida, e vocês protegem uma organização. Mas vocês, por acaso, enlouqueceram? No dia 14 de agosto de 2026 foi enviada uma carta de dissociação que vocês receberam. Mas essa carta é uma sentença contra vocês. Porque essa carta de dissociação não é uma carta em que a vítima se está a sentenciar, não. Essa carta é uma sentença sobre vocês pela forma como trataram uma ovelha. A vítima saiu e a organização ficou. Alguma coisa não está bem aqui. A vítima saiu da vossa vista, até vos pode dar algum descanso mental. E a organização ficou nos vossos corações. Vocês reconsiderem seriamente a vossa postura, porque vocês estão em sério aperto. Porque se Cristo se sacrificou por pessoas, porque é que vocês sacrificam pessoas por uma organização? Vocês estão a entender a gravidade disto? Cristo se sacrificou por pessoas e vocês sacrificam pessoas. Respondam a isto. O que é que se está a passar com vocês? Mas eu não quero que as últimas palavras deste vídeo sejam para vocês, anciãos. Eu quero que elas sejam dirigidas para aquela criança de 13 anos que hoje é uma mulher, esposa e mãe. E estou-me a dirigir a ti, que foste vítima de abuso sexual. Tu sobreviveste àquilo que te aconteceu, construíste a tua vida após isso, construíste uma família, tens um marido e tens filhos. E aquilo que te fizeram faz parte da tua história, sim. Mas não é a tua identidade. Não é. Não deixes que o passado decida o teu futuro.
e, acima de tudo, vive a vida que Deus te deu neste momento. Continua com ela, continua com a tua família, continua a amar os teus filhos e o teu marido. Continua a construir aquilo que alguém tentou destruir quando eras apenas uma criança. Porque depois de tudo aquilo que te fizeram, a tua vida ainda continua a pertencer-te. Parabéns pelo teu testemunho e, acima de tudo, pela tua coragem.